Existem travas mentais, coisas que impedem a gente de evoluir e de crescer. Uma dessas travas mentais, eu acho que é a mais comum, acredito que quase todo mundo tem, é acreditar em dom. Quando eu acreditava em dom, eu desisti de muitas coisas da minha vida. Eu desisti de aprender a tocar violão, aliás, de ser um tocador de violão bom, eu até fiz um curso. Mas como eu acreditava em dom, eu desisti. Eu desisti de trabalhar com culinária, eu desisti de aprender a desenhar, tudo porque eu acreditava em dom. Quando você acredita em dom, você simplesmente desiste das coisas porque você não tem o dom. É verdade. O dom é como um carimbo que Deus vai colocando, né, nas crianças quando elas nascem. Ó, essa aqui vai ter o dom de desenhar. Essa aqui vai ter o dom de tocar violão. E se você não tem o carimbo, ou seja, se você não tem o dom, simplesmente você desiste das coisas. E é engraçado, né? Que geralmente a gente acredita assim. Quando a gente vê alguém que tem uma habilidade, que tem um dom, a gente acredita que a pessoa nasceu com aquela habilidade. Ela não aprendeu, ela não treinou, ela não se esforçou, ela simplesmente nasceu com aquilo. E você não tem a capacidade, você não tem a competência de ser tão bom quanto aquela pessoa, porque você não tem o dom. Então, o dom é a maior trava mental que faz as pessoas desistirem das coisas. Afinal, se você tem o dom, ou você tem o dom, ou você não tem. E como qualquer bom ser humano, eu também acreditava em dom, e por isso, ao longo da minha vida, desisti de muitas coisas, como eu já falei pra vocês. Fiz de tudo um pouco, e ganhava um pouco de dinheiro ali, outra colar, e ficava nesse ciclo, né? Na época que eu casei, quando eu me casei, eu trabalhava com escolinha de cursos profissionalizantes. Trabalhava com isso. Só que eu comecei a trabalhar com escola numa época que estava tendo uma transição de escolas online para o mundo offline. Aliás, o oposto, né? Escolas presenciais, offline, para escolas online. Então, na época que a internet estava começando a ganhar força, cada vez mais força, então as escolas presenciais estavam numa época de decadência, se é que já não decaíram bastante o suficiente. E aí, nessa época de decadência de escola, eu percebi que eu já não conseguia matricular alunos como antes, já estava fraco de alunos, ainda mais que eu morava no interior. Então eu decidi eu conheci nessa época o marketing digital. Afinal, o futuro era isso aí. As pessoas agora estavam estudando online, o curso era online, o curso não era mais presencial, numa sala de aula, num professor ali explicando, etc e tal. Agora a escola é online. Então, por que não vender cursos de forma online? Então foi aí que eu conheci o marketing digital, comecei a estudar o marketing digital, e aí eu comecei a entrar de cabeça no marketing digital. E como você, talvez, fui atraído pela facilidade do marketing digital. Afinal, todo mundo que fala do marketing digital fala de uma facilidade incrível, que é só apertar um botãozinho, puf, o dinheiro já cai na conta e você já automaticamente é teletransportado para uma praia paradisíaca com um notebook no colo, onde você simplesmente aperta alguns botões com uma taça de limonada ali na sua mão esquerda e simplesmente os plim-plim do dinheiro caindo na conta. Não é assim? É assim. As propagandas de marketing digital é desse jeito. E isso chama atenção, né? Porque é fácil, porque é rápido. E você vê depoimentos todo momento de pessoas ganhando dinheiro, de pessoas se dando bem no marketing digital. E aí você pensa, cara, isso é fácil. Eu vou entrar nisso. E aí você começa a estudar, e aí você vê um vídeo da técnica para vender de forma imediata e rápida. E aí, de repente, na verdade, não é um vídeo que ensina, é um vídeo que vende um curso que fala que é a solução. E aí você compra um curso, e aí você compra outro curso, e aí você aplica aquela técnica, aquele método, e de repente nada funciona. De repente você fracassa, começa a gastar dinheiro e nada funciona.
Foi exatamente o que aconteceu isso comigo. Aconteceu isso com você também? Eu não sei, será que foi só comigo que isso aconteceu? E aí você começa só a gastar dinheiro, e aí você aplica uma técnica que te ensinam e você começa a aplicar outra. E aí aquela doencinha chamada dom começa a dizer pra você, isso não é pra você. Isso não é pra você. Você não tem o dom pra isso. Assim como qualquer outra coisa na vida, você precisa ter o dom para aprender. E você, Bruno, não tem o dom para vender pela internet. O marketing digital não é para você. Você já ouviu falar do método Carvalho? Esse método eu criei para ajudar afiliados iniciantes a venderem com consistência, gastando muito pouco com anúncios. E hoje é simplesmente uma das melhores técnicas, um dos melhores métodos para você vender na internet. E o legal é que eu ensino isso de graça, usando a nossa estrutura, que também é completa e de graça. Eu convido você a conhecer em algum lugar aqui desse vídeo ou na descrição, tem mais informações de como você pode acessar a nossa estrutura e o nosso treinamento 100% de graça. Essa doencinha que me atrapalhou durante toda a minha vida, mais uma vez, naquele momento, casado, passando por dificuldades financeiras, já que naquele momento a escolinha de informática que eu tinha não estava indo bem, estava me atrapalhando, estava me falando para eu desistir. Certo? E aí o que acontece é o seguinte, que essa doença, além da doença chamada dom, os outros em nossa volta também têm essa doença. O problema é que não é só você que tem essa doença chamada dom, certo? As outras pessoas que convivem com você também têm essa doença. A sua esposa, o seu marido tem essa doença, os seus pais têm essa doença, os seus amigos têm essa doença chamada dom. E aí, não por má intenção, pelo contrário, por boa intenção, porque eles te amam, eles vão dizer para você desistir também. Porque imagina só, sua esposa, seu marido, os seus pais vendo ali você tentando uma coisa que não está dando certo, e por eles também terem essa doença chamada dom, e acreditarem que você também não tem o dom, além de você mesmo ter essa doença, os outros também têm essa doença. Eles vão falar para você desistir. E aí, esse é o pior ainda. Olha, isso não é para você. Desista disso. Você precisa de um emprego, carteira assinada, estabilidade. Porque desde pequeno nós aprendemos isso, né? Nós aprendemos isso com os nossos pais, nós aprendemos isso com os nossos professores, nós aprendemos isso na escola, que na verdade você tem que ter um emprego de carteira assinada, CLT, seguro-desemprego, 13º, etc, e blá, 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 blá. Então não é só você que tem essa doença chamada dom. Todos têm, as pessoas. Nós nascemos com essa doença, certo? E é justamente isso que acontece. Depois de tentar muitas coisas e fracassar e vivendo dessa maneira, né, bem na raspinha do tacho, chegou um momento que eu tive que destravar minha mente. E eu vou explicar como isso aconteceu. Eu não sei o que foi a virada de chave, mas teve um momento que eu tive que cutucar a doença chamada dom. Eu acho que, não sei o que foi, mas teve um momento que eu pensei, gente, não é possível que eu não consiga aprender isso. Não é possível que eu não possa. Tem tantas pessoas aprendendo. Eu ficava olhando desconfiado dos depoimentos de pessoas comuns, ganhando dinheiro, se dando bem no marketing digital, e eu me perguntava, por que elas conseguem e eu não? Talvez isso me ajudou a virar a chave. Mas uma das pessoas, um dos meus mentores, e eu vou apresentando para vocês, um dos meus mentores, depois anotem aí, uma pessoa que me ajudou muito, se chama Gustavo Guanabara. O jeito positivo dele, o jeito que ele ensinou, mostrando que pessoas comuns que não sabem de nada podem aprender algo tão complexo, talvez me ajudou a virar a mente e tratar essa doencinha chamada dom. Então, o que aconteceu? Eu vou explicar como aconteceu, né? Teve um momento
depois de tantos fracassos e de nada dando certo, eu pensei o seguinte, olha, eu vou me dedicar a aprender isso. Eu tenho que aprender isso. E aí o que acontece? Eu simplesmente me desconectei das coisas de outros... Às vezes, o que acontece? Quando você está passando por algumas dificuldades, você fica atirando para todos os lados, você às vezes fica meio perdido, porque você tenta fazer uma coisa, não dá certo, tenta fazer outra. Eu estava nesse dilema, né? Como se fosse uma lula com várias perninhas. Eu tentava fazer uma coisa ali, uma coisa ali, eu estava tentando ganhar dinheiro ali, alguma coisa ali, com manutenção, com visita, com isso, com aquilo, com aquilo. Nessa época eu fazia alguns biquinhos, ajudando meu pai como servente de pedreiro para ganhar um dinheirinho. Minha esposa trabalhava fora, né, fazendo limpezas domésticas, fazendo serviço doméstico. E o dinheiro, muitas vezes era o dinheiro dela que pagava as contas de casa, não era o meu, era o dela, né, graças a ela. E aí o que acontece? Eu resolvi me desconectar de tudo um pouco e focar em aprender marketing digital. Falei assim, não, é o seguinte, eu vou me desconectar, eu vou entrar nesse mundo e vou estudar isso. E aí, interessante que nessa época eu parei, eu falei para minha esposa, olha, eu vou estudar, eu vou me dedicar a isso aqui com o meu sangue e eu vou precisar da sua ajuda. Aí nessa época, inclusive, ela me deixou, ela foi para... ela fazia faxinas numa outra cidade, aí ficava na casa da mãe dela ali, faxinando. E aí, nessa época, ela que começou a sustentar a casa, literalmente. Ela que sustentava a casa. Ela foi para a casa da mãe dela, para trabalhar de faxina, etc. E enquanto ela estava lá, eu estava estudando em casa. E aí eu simplesmente, eu hibernei, fiz um casulo ali de estudo, e a minha vida passou a ser estudar. Só isso. Eu esqueci, me desconectei da realidade do mundo, não tinha lazer, não tinha uma vida social, eu simplesmente desconectei de tudo e comecei a estudar marketing digital. Foi assim que aconteceu. Sozinho em casa, minha esposa estava fora, trabalhando para pagar as contas, e eu me desconectei e comecei a estudar. E aí o que acontece? Quando eu comecei a estudar marketing digital, me falaram o seguinte, que você tinha que criar um site, você tinha que ter um site para vender. Não adianta você ter um site de outra pessoa para vender. É claro que hoje eu discordo disso, mas na época eu aprendi dessa maneira e aquilo entrou na minha cabeça. E aí, cara, eu não sei como fazer um site. Naquele caminho que eu estava indo, não tinha jeito. Eu precisava aprender tudo do zero sobre programação. Criar sites do zero, mas não só criar sites. Criar aplicações dentro do site que me ajudariam a atingir meus objetivos que eu precisava, que eu estava aprendendo naquele momento, que eu precisava, ferramentas que eu precisava. E aí, eu encontrei, graças a Deus, o Gustavo Guanabara, que para mim é o melhor professor. Eu me inspiro no jeito dele ensinar. Ele é muito, muito simples, ele é muito claro, e qualquer pessoa leiga que tenha dificuldades de aprender, aprende com ele. E eu aprendi com ele programação. Sabe quanto tempo eu estudei para aprender o que eu precisava aplicar sobre programação? Quando eu falo programação, é lógica de programação, linguagem PHP, coisas complexas. Criar banco de dados MySQL, integrar banco de dados com linguagem PHP. Se você entende um pouquinho do que eu estou falando, sabe que isso não é simples de aprender. Sabe quanto tempo? 1 mês. 30 dias. Quando eu falo para algumas pessoas que entendem sobre programação em linguagem PHP, linguagem SQL, lógica de programação, acham isso impossível. Eu também, às vezes, eu fico impressionado, mas 1 mês, em 30 dias ou menos, eu já estava aprendendo, criando o meu site, minhas aplicações, tudo em menos de 1 mês. Tudo menos de 1 mês. Isso destravou a minha mente. Eu percebi o seguinte, que se eu quisesse de verdade aprender alguma coisa, se eu quisesse mesmo, eu poderia aprender. Naquele momento, eu percebi, não existe dom. Eu não tinha
dom para programar, para aprender algo tão complexo sobre linguagem de programação, linguagem PHP. Mas eu aprendi. Aprendi bem. Então não é uma questão de dom. Não existe dom. O que eu quiser aprender, eu posso aprender. Então, acreditar em dom é algo que trava a nossa mente, que impede você de aprender. Chegamos ao final do vídeo e se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe com uma pessoa que você acredita que esse conteúdo possa ser relevante. E aqui do lado eu separei os melhores vídeos para você que é afiliado, você que está querendo vender na internet. Tem uma playlist aqui também de um curso completo e gratuito para você acessar. Então, aproveita e continua aí maratonando nossos vídeos. Te espero lá. Um abraço.